Oi meninas, mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre abuso e violência contra crianças e adolescentes. E quem vai falar sobre isso é a Luciana Panão, que ela é presidente do Conselho Tutelar de Poá. Meu nome é Dalva, sou artista plástica, participei das promotoras, já sou formada, mas todos os anos eu passo de novo, eu faço o curso de novo. E para quem faz uma vez, sempre quer repetir, e é muito bom que pessoas que não conhecem venham participar. Boa aula a todas! Bom dia, é com grande satisfação que eu volto novamente participar do curso das promotoras legais populares no município de Suzano. É com imensa alegria que eu recebi novamente o convite da doutora Sandra Nogueira, da doutora Larissa, né? É um trabalho de formiguinha, mas de grande importância, esse aprendizado para essas mulheres, que elas que vão levar mais informações para outras mulheres e as empoderando. E a gente é assim que consegue mudar a nossa comunidade, o nosso país, né? Então, hoje o tema que nós vamos conversar, que muitas pessoas não têm conhecimento, é sobre o mês de maio, o mês laranja, porque é um mês que a gente trabalha mais fortemente as informações do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um tema que muitas pessoas ainda têm uma certa resistência de estar conversando sobre isso, né? Só que o índice tem aumentado grandemente, né? De denúncias que vêm aos conselhos tutelares, às delegacias de mulheres, ao Ministério Público, de crianças sendo abusadas sexualmente. Então, a gente precisa começar a falar e levar informações mais fortemente nas comunidades, para a gente conseguir proteger efetivamente essas crianças e adolescentes. Como que podemos saber, o porquê que foi instituído esse mês laranja, né? Há muitos anos atrás, em 1964, no estado do Espírito Santo, uma criança de 8 anos, tá, de nome Araceli, uma menina, ela foi encontrada, assassinada, brutalmente violentada, com requintes de crueldade. A gente falando dessa situação, a gente vê o tempo que passou de 1964 para 2022, com crimes que acontecem hoje no nosso dia a dia. E o porquê que foi instituído justo o dia 18 de maio, para a gente sempre relembrar dessa criança. É porque são coisas rotineiras que aconteceram naquela data, coisas, situações que a gente se depara hoje no dia a dia. A menina foi para a escola, como qualquer criança que frequenta, né, o ambiente escolar, e a mãe já havia conversado na escola para a criança sair alguns minutos antes para pegar o ônibus escolar, né? Só que nesse trajeto entre escola e o ônibus, essa menina foi pega por alguns homens, né? E depois de vários dias que o seu corpo foi encontrado. E, infelizmente, até os dias de hoje, os culpados não foram punidos por serem pessoas de um poder financeiro e de influências políticas dentro daquele município. Então, com a pressão popular, para não deixar essa situação, né, esse crime bárbaro se calar e ficar no esquecimento, através de muitas lutas, o Congresso Nacional instituiu essa data para ser lembrado
anualmente, no dia 18 de maio, essa violência cometida contra essa criança. Hoje, a gente fala muito desse tema anualmente, mas as escolas, as comunidades começam a trabalhar mais fortemente em maio, no Maio Laranja, sobre esse tema, e é algo que está surtindo efeito, né? As crianças estão falando mais, os adolescentes estão pedindo mais ajuda. Porque uma criança que é abusada sexualmente, muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo com ela. Por quê? Antigamente, as famílias tinham o hábito, nas orientações para os seus filhos, era para a criança não conversar com um estranho, não deixar um estranho a tocá-la, né? Fugir de qualquer conversa com o estranho. Só que o maior número, o maior índice de violência contra criança e adolescente acontece no ambiente familiar, é dentro da sua casa, é dentro do local que essa criança deveria ser mais protegido, né? Então, assim, no índice, o maior violentador, né? A pessoa que abusa, o abusador, seria quem? Seria os pais, seriam irmãos, seriam avós, seriam vizinhos, tios, pessoas muito próximas da criança. E o que devemos também ficar atentos, não são só as meninas que são abusadas sexualmente, os meninos também são. Então, nós do Conselho Tutelar nos deparamos com situações em que a criança pediu de todas as formas socorro para a família. Ela pediu através da sua fala, através de mudanças comportamentais, só que muitas vezes elas não são vistas, elas não são ouvidas, elas não são acolhidas. E nós recebemos a denúncia onde? No ambiente escolar, que é o maior local onde as crianças pedem socorro. Elas acabam falando para os professores, para os agentes escolares, para os amiguinhos, as situações que estão enfrentando. Então, nós estamos aqui para a gente conversar que precisamos mudar a maneira que conversamos com nossas crianças. Nós precisamos falar na linguagem delas, das crianças ou dos adolescentes, o que é o abuso sexual, o que é a exploração sexual, como elas podem se proteger, né? Orientar as nossas crianças, né, desde pequenininha, que as pessoas não podem tocar o seu corpo, que as crianças não podem, que as crianças não, me perdoe, que os adultos, outras pessoas não podem colocar um exemplo, tocar nas partes que são cobertas, né? Porque aquilo ali existe nos seus cuidados de higiene, a mãe pode ajudá-la, né? Mas ver de uma certa forma como que isso está sendo feito. Outra coisa que nos traz muitas preocupações. Nos dias de hoje, devido a essa pandemia, esse isolamento social, né, que aconteceu com todos, que nos pegou de surpresa, nos traz muitos questionamentos a respeito de como que essas crianças foram cuidadas, como essas crianças e adolescentes foram protegidos, né? O índice foi muito grande de denúncias que chegaram até nosso conhecimento dessa violência, desse abuso. E como que foi aquelas que não conseguiram pedir socorro? Como que elas conseguiram se proteger? Como que elas conseguiram romper aquele ciclo de violência, né? Então, esse diálogo que hoje estou tendo com vocês é para falar sobre esse tema, é para falar como que a gente precisa nos ajudar,
rompendo todo esse ciclo de violência que nossas crianças e adolescentes vêm sendo expostas, certo? Outra situação que a gente precisa entender, as pessoas têm o hábito de pensar que o problema do outro não é o meu problema. Só que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro, no seu artigo 4, é dever de todos, do responsável legal, dos professores, da comunidade, dos vizinhos, de todos, acolher, proteger nossas crianças e adolescentes. Então, esse problema é de todos nós, não é só apenas do pai, da mãe, dos avós protegerem essas crianças. Eu vou passar um vídeo para vocês mostrando uma pequena realidade do que acontece, tá bom? Às vezes eu gritei para minha mãe ouvir e pedi para ele parar, mas ela nunca ouviu. Ela nunca acordou quando eu chamei. Eu nunca contei isso para ninguém, porque ele dizia que ninguém acreditaria e que se acreditasse, que ele me mataria. Araceli, menina de 8 anos, raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada. O abuso sexual pode acontecer em qualquer lugar. Pai, mãe, pastores, padre, professores, irmão, um idoso. Pessoas dignas de nossa confiança, muitas vezes são as mesmas que destroem a nossa infância. De quem é a culpa? Aí se abre um grande abismo. A sociedade fecha os olhos. Os abusadores não se sentem culpados. As famílias, por motivos sociais, culturais ou econômicos, negligenciam e omitem. E no fim das contas, a vítima que tem que lidar com a culpa. Você sabia que mães ainda expulsam de casa suas filhas violentadas por padrastos, alegando que a filha seduziu seu companheiro? Você percebe que ninguém se incomoda com os nudes das novinhas nas redes sociais? Quem são essas meninas? Que muitas vezes nem saíram da infância. Em que contexto essas fotos foram tiradas? Você tem consciência que diariamente o CREAS na nossa cidade recebe casos de crianças que sofrem abuso sexual dentro de casa? E permanecem caladas por medo e por vergonha. Você sabia que muitas vezes a mãe tem conhecimento do abuso, Mas não denuncia por medo de perder aquele que sustenta a família ou medo do que vai pensar o padre ou o pastor? Você tem conhecimento de que é comum pessoas que sofrem abuso sexual na infância se tornarem abusadores na vida adulta? E quem abusa? Abusa por quê? Um adulto que nutre desejos de ter relações sexuais com uma criança ou com um adolescente faz isso por quê? Desequilíbrio mental é um dos fatores, o que não justifica o abuso. Afinal, doenças a gente trata, não transmite. Um outro fator é cultural e histórico. Abuso sexual infantil vem desde o tempo que era comum os patrões manterem relações sexuais com as filhas de seus empregados. desde o tempo em que o homem, chefe da família, tinha o poder de decidir sobre o corpo de suas filhas e filhos. Abuso, violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes não é uma novidade. É um câncer social que precisa ser estipado com urgência. A gente precisa aprender a proteger nossas crianças. Se interesse. Se incomode. Seja empático. Aprenda a perceber quando uma criança está sofrendo abuso. Os sinais são muitos. Crianças que não brincam, que se isola, adolescentes que se cortam e falam em suicídio, representações sexuais em desenhos e comportamentos. Os danos psicológicos causados por abuso sexual na infância são devastadores. Resultam em jovens adultos sem autoestima, em graves distúrbios mentais,
Os abusados se tornam adultos que não conseguem estabelecer relações afetivas saudáveis, que têm grandes dificuldades de interação no meio social. São suicidas em potencial. Você pode ajudar a combater o abuso e a exploração sexual infantil em sua cidade, com mudanças de atitudes, tomando consciência dessa realidade. Prestando atenção. A lei sozinha não é suficiente. O CREAS, o Ministério Público e a polícia, sem o apoio maciço da população, também não podem mudar essa realidade. Porque a maior arma para vencer essa guerra é você. Denuncie. Então, esse vídeo é bem claro quando ele mostra uma criança que ela foi abusada, né? E ela acabou pedindo socorro para quem? Na escola. O que nós deparamos ainda muito são situações onde as crianças são abusadas e as famílias não aceitam. Elas não acreditam que isso está sendo feito, elas acabam julgando aquela criança e colocando que ela inventa histórias, que ela é mentirosa, né? Que ela está querendo prejudicar as pessoas, aquele abusador, e a família acaba protegendo o abusador e não a criança. É por isso que entra o conselho tutelar. Acaba sendo o quê? A criança acaba sendo afastada do seu ambiente, né? Do seu ambiente familiar, sendo colocada numa família extensa, né? Num familiar extenso, ou sendo, às vezes, até indo para um acolhimento para ela ser protegida. E o que a gente precisa também entender? Nós precisamos orientar as pessoas para denunciar, para isso não ficar impune, para aquela criança não conseguir sendo abusada ou explorada. Também precisamos conversar com nossas crianças, como nós podemos fazer, né? Como ela pode proteger o seu corpo, orientá-la sobre os toques abusivos e toques de afetos diferentes que as pessoas fazem com ela. E se elas, nesses toques, se sentirem não confortáveis, se de alguma maneira elas se sentem constrangidas quando elas são tocadas por aquela pessoa, ela precisa falar não e ela precisa conversar com alguém que a proteja sobre isso. Tá bom? Outra coisa, com o isolamento social que nós tivemos, a demanda não só de violência sexual, mas a demanda pelo cenário da pandemia. Então, podemos falar o quê? O fechamento das escolas, com a falta de contato presencial dos alunos com professores, a gente precisa ajudar a detectar o que algumas alterações que essas crianças estão tendo no seu comportamento. E hoje, nesse momento, vocês devem estar me perguntando, como que eu posso fazer isso? Né? Eu tenho a desconfiança que aquela criança está sendo abusada, né, de alguma forma, por alguma pessoa, né, sendo abusada sexualmente. Eu observava aquela criança, ou eu tinha um contato com aquela criança e percebo que o seu comportamento está diferente, que a sua maneira, né, está bem modificada, que a criança ficou mais retraída, que a criança tem uma certa, assim, quando uma pessoa chega perto dela, a gente percebe que ela fica com medo. Como que eu posso ajudar essa criança? A primeira coisa que se deve ser feito é procurar os canais para fazer a denúncia. Um deles é o Disque 100. Você pega o seu telefone e disca 10.
Segundo questionamento, eu vou ser identificada? Eu tenho medo daquela pessoa, daquela família? Existe uma pessoa lá que pode me fazer mal se descobrir? Eu posso sair prejudicada? E se o meu olhar para aquela criança, para aquele adolescente, eu estava vendo uma coisa que não procede? Essa denúncia no Disque 100 é totalmente sigilosa e gratuita. Você só precisa ter as seguintes informações: o nome da mãe, o nome da vítima, o endereço. Você não precisa se identificar. Você vai fazer essa denúncia chegará no Conselho Tutelar e na Delegacia de Polícia, tá? O Conselho Tutelar tem 15 dias para apurar essa denúncia, ok? Porque nós temos que responder lá para os Direitos Humanos, através do nosso e-mail, se a denúncia procede ou não e quais foram as providências tomadas pelo conselheiro tutelar, tá? Você não será identificado. O segundo canal de denúncia é o 181, também um telefone que você vai fazer a denúncia, também você não será identificado e chegará ao Conselho Tutelar para apurar essa denúncia. Terceiro ponto, o número do Conselho Tutelar do seu município, tá? Você ligando também, você não precisa dar o seu nome, se identificar, passar, né? Você só precisa ter as informações que o conselheiro necessita para apurar os fatos, tá bom? O que nós temos que entender, que está tendo naquele cartaz ali, né? Quando nós dizemos esquecer é permitir, tá lá, ó, esquecer é permitir. Lembrar é combater a violência sexual de crianças e adolescentes dentro do nosso país, que estão sendo violados. Muito obrigada. O meu nome é Luciana Panão, eu estou conselheira tutelar no município de Poá, hoje eu estou presidente e representante desse órgão, né? Tive um imenso prazer de estar aqui com vocês. Se alguma de vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, pode entrar em contato comigo aqui no Conselho Tutelar de Poá. Terei um imenso prazer da gente conversar, tá bom? Um grande abraço para todos e Deus abençoe todo mundo.